Entramos na temporada de premiações e agora começam a chegar nos cinemas e no streaming os primeiros filmes mais cotados ao Oscar. E talvez um dos filmes mais comentados nesse sentido é Blitz, que chegou na Apple TV+, dirigido pelo Steve McQueen, estrelado pela Saoirse Ronan, que tá cotado aí ao Oscar, inclusive ao Oscar de melhor filme. Existe uma certa tentativa de vender esse filme como mais um Oscar bait, aquele filme projetado para fazer sucesso na temporada de premiações. Eu não acho que essa seja uma opinião errada, mas eu também não acho que esse é daqueles filmes super de cartilha com pouco a acrescentar. Esse filme tem um olhar autêntico para a realidade da Segunda Guerra Mundial, e o diretor Steve McQueen consegue desenvolver ele num filme com altos e baixos em que os altos parecem bem mais interessantes do que a maioria poderia esperar. E esse é o tema do vídeo de hoje. Blitz conta a história de George, um garotinho negro que tentava levar uma vida feliz ao lado da sua mãe e do seu avô, mas o cerco nazista durante a Segunda Guerra Mundial começou a ser uma ameaça para eles. Percebendo que os ataques aéreos alemães estavam cada vez mais perigosos, Rita decide mandar o filho para morar no interior, num lugar teoricamente mais seguro. Só que durante a viagem de trem, George resolve fugir para reencontrar a mãe, sem saber que durante essa jornada iria encontrar uma realidade, e não só a realidade da guerra, devastadora. E assim, Blitz, de fato, em alguns elementos, parece mesmo um desses filmes pensados para funcionar no Oscar. O diretor Steve McQueen, até fugindo um pouco da tendência na sua carreira, ele assina um filme que segue uma cartilha bem tradicional, com personagens bem estruturados, um elemento unidimensional. Quem é bom é muito bom, quem é ruim é bem perverso, não existe uma zona cinza aqui. É um olhar que se confunde com o olhar do menino e que por isso faz sentido essas escolhas assim, digamos, mais lúdicas ou mais pueris para a realidade da guerra. E aqui tá o grande diferencial de Blitz. O olhar para a realidade desse menino, o olhar para a realidade de um menino negro que antes mesmo de enfrentar as sequelas da guerra, os bombardeios, a violência, o desespero, ele experimentava o racismo, a desigualdade, a desconfiança. É um olhar que foge dessa mesmice, que foge dessa perspectiva branca, idealizada, que durante muito tempo foi vendida nos filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, em especial sob a perspectiva britânica, um olhar super altruísta, um olhar em que todos pareciam se ajudar, um olhar em que todos pareciam se proteger. E aos olhos de George, não é esse mundo que a gente encontra. O diretor Steve McQueen é cuidadoso aos poucos e aumentando a escala da destruição. E a destruição física, a destruição causada pelos bombardeios, ela reflete em algum nível a degradação íntima de George, a perda, sabe, da pureza, a inocência consumida por uma realidade que ele tentava se proteger, na verdade que Rita, a mãe dele, tentava protegê-lo, mas era uma realidade que logo ia cruzar o caminho dele e cruza no pior momento. O Steve McQueen, ele não foca na guerra, a guerra dos aviões, a guerra dos soldados, a guerra dos militares. Eles não têm vez aqui. Quando os aviões aparecem em cena, na verdade, eles são meio que sombras, são, sabe, uma ameaça distante. Mas a cada bomba disparada, o olhar, ele recai para a ameaça que estava em terra, a ameaça que permanecia em Londres. E é um filme que ele vai além de um retrato de um menino negro num cenário hostil. Ele vai além ao falar sobre a construção da identidade desse menino. É uma jornada de amadurecer. A cada passo, em falso ou não, ele cruza com pessoas que vão moldando a identidade, pessoas que apresentam uma visão de mundo diferente para ele ou que expõem um mundo como ele é. E eu acho que o elemento mais tocante do filme passa muito pela atuação do pequeno Elliot Efferman, que entrega uma performance muito sutil. É um olhar de uma criança para uma realidade absurda. E ele, sabe, nos convence disso a cada decisão. Não é uma jornada que ela é, assim, vai de um ponto A a um ponto B num piscar de olhos e você percebe aquele menino tentando ou aprendendo a sobreviver. São coisas que ele vai absorvendo, ele vai experimentando, do medo à tristeza, da ansiedade ao desespero,
da esperança à dor. É uma construção imersiva, mas eu acho que visualmente o filme talvez deixe a desejar em algumas passagens, mas em outras também impressiona, principalmente quando redimensiona a posição de George nesse cenário. Tem uma cena, por exemplo, que ele escapa de um lugar e ele encontra um prédio em chamas após um bombardeio e, sabe, é impressionante como em alguns momentos, nesse e em outros, a câmera meio que se perde do menino. É como se o diretor e o ator se desencontrassem porque é tanta coisa pra mostrar, a escala de destruição é tão grande. Mas Blitz se mantém sempre focado na perspectiva desse menino, sempre indo além da questão da guerra em si. Eu só acho que o filme ele é bem superficial em algumas passagens, é unidimensional, existem alguns contatos do protagonista com outras pessoas que direcionam o olhar do público sem grandes sutilezas para temas que o filme se dispõe a abordar. Como eu disse, a construção da identidade, o racismo, são frases assim, não vou dizer panfletárias, o filme não chega nesse nível, mas que soam literais demais e pouco complexas aos olhos do público, mas não aos olhos da criança. Então eu relevo isso, porque como o filme assume o olhar de George, eu acho que, nesse sentido, a superficialidade, ou eu não diria nem superficialidade, mas essa abordagem mais pueril de temas tão complexos e desafiadores, faz sentido pra mim. O que me incomoda é ver quando a superficialidade ela se desloca pra outros personagens, como, por exemplo, pra figura da mãe, que é interpretada pela Saoirse Ronan, que tá numa atuação nível Saoirse Ronan, ela é uma ótima atriz, mas eu acho que o filme ele perde oportunidades quanto a ela, quanto à construção desse elo, mesmo que a distância entre mãe e filho, e isso pra mim é prejudicado pela tentativa de explicar coisas que poderiam ficar apenas sugeridas ou implícitas. Alguns flashbacks são meio que deslocados e que meio que travam a jornada de George e essa tentativa de reencontro entre mãe e filho. Mas, por outro lado, o olhar feminino para a realidade da sociedade britânica a partir da personagem Rita é mais interessante, e o filme ele consegue fugir mais uma vez daquela lógica idealizada de mulheres que serviam a máquina de guerra e que eram recompensadas por isso. Existe uma desigualdade, existe um claro olhar patriarcal, machista, de submissão, que o filme expõe de forma superficial, mas de forma que fuja da mesmice dos filmes de guerra super patrióticos que costumam ser e frequentar esse terreno dos Oscar baits, das iscas, né? Filmes que são premiados, filmes super idealizados. Blitz definitivamente não é esse tipo de filme. E pra mim isso torna a experiência mais interessante, mais autêntica, mais desafiadora. É um filme com peso visual. É um filme que ele tem impacto. Ele sabe, em especial, capturar a aleatoriedade da guerra. Num piscar de olhos, tudo pode mudar e o filme se constrói a partir disso. Talvez não seja tão profundo, talvez não seja tão complexo, talvez não seja tão impactante, mas ainda assim é um filme com um olhar autêntico para uma realidade que já foi diversas vezes exposta, diversas vezes revelada, mas poucas vezes com uma perspectiva tão pessoal. E aí, o que você achou de Blitz, filme que chegou na Apple TV Plus? Diga nos comentários, não esquece de deixar o like e de compartilhar esse vídeo.